Pessoal, nós não temos ainda nem ideia do que está escondido nesse desgoverno. Relatos que vêm da transição são chocantes. E tem um relato que eu fiquei por dentro, que eu fui ler, que é do Geraldo Alckmin, o nosso vice-presidente, que me deixou bastante assustado. A situação que o governo federal se encontra. O Geraldo Alckmin fez um comentário que deixou muita gente de queixo caído, mas não surpreende. Só que mesmo assim, até diante do desgoverno Bolsonaro, a gente fica sem reação com a situação que o próximo governo vai ter que lidar. Após transição, Alckmin faz confissão chocante sobre o governo Bolsonaro. Ele detalha o cenário de terra arrasada causado por Bolsonaro. Vice-presidente confidenciou a pessoas de seu entorno que ficou chocado com o resultado que os grupos de trabalho do governo de transição apresentaram. Os relatórios finais foram entregues a ele e ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nas palavras dele, a gestão Bolsonaro é um desastre. E nós não temos noção do tamanho desse desastre. Você acredita que não dá nem para saber, simplesmente porque não tem dados? Você vai olhar ali nos ministérios, não tem informações. Muitas foram apagadas, outras sonegadas. Tem coisa que não foi mais registrada desde 2020. Há tempos eles não colocam informações nos sistemas. Tenho certeza que muitos HDs foram apagados, como tivemos esse tipo de notícia nas últimas semanas, de computadores do Palácio do Planalto sendo praticamente jogados no lixo, todos os dados perdidos. E isso é só o começo do tamanho do estrago que nós ainda vamos nos deparar. Muita coisa só virá à tona a partir de janeiro. Olha só, o relato do Geraldo Alckmin que deixou muita gente chocada. Desde que entrei na vida pública, nunca vi nada parecido, afirmou Alckmin, segundo confirmou duas pessoas, a coluna que está aqui no último segundo do IG, coluna do Daniel César. Situação chocante. Nas palavras do ex-governador de São Paulo, os indicadores são desastrosos. Olha isso. A impressão que se tinha é de que não havia gestão e que tudo era decidido aleatoriamente. Continuou, deixando seus interlocutores chocados. É assim que era tocado o desgoverno Bolsonaro. Na aleatoriedade. Se brincar, escreviam no papelzinho qual seria a decisão a ser tomada e jogava para cima e pegava um e estava decidido. É nesse molde. Não é exagero quando a gente chama de desgoverno. É exatamente o que nós temos e, infelizmente, ainda mais 15 dias pela frente. E eu chamo a atenção para o perigo desses últimos 15 dias. É o momento mais delicado, que é quando eles vão tentar destruir o resto das provas que ainda existem. Vão tentar fazer as canetadas finais. No apagar das luzes é que a coisa fica ainda pior. Muita atenção, hein? Esses últimos 15 dias de desgoverno são extremamente perigosos. Alguns problemas graves já foram externados para a mídia, mas segundo um assessor que esteve na transição, a situação é muito pior do que a mensurada. Há documentos desaparecidos, há apagões de dados que sempre existiram em governos anteriores e há rombos financeiros inexplicáveis. Questionado se a questão deve ser tratada como corrupção, a resposta de Alckmin é automática. Nem isso dá para saber. Simplesmente não existe registro de nada. Olha isso. Não tem como saber nem o tamanho da corrupção. Aí é fácil falar que não tem corrupção no governo. Se você não registra nenhum dado, se você queima todos os arquivos, todas as provas, se você não deixa investigar, é fácil dizer que não tem corrupção no governo, como o Bolsonaro fez durante esses últimos 4 anos. Se não tem registro da corrupção, teoricamente não tem corrupção. Como é que você vai provar se não tem provas? Porque elas são queimadas, destruídas. É um negócio totalmente absurdo. Que loucura, pessoal. Na reunião ocorrida no último domingo, a confidência de Alckmin, feita em off, e que não irá ser confirmada publicamente, mas que a coluna ouviu de 3 pessoas diferentes, chamou a atenção.
Os dados dão a entender que o governo Bolsonaro aconteceu na idade da pedra, em que não havia palavras ou números. Teria comparado o futuro vice-presidente eleito. A grande preocupação dos grupos de trabalho não é necessariamente a falta de dinheiro no orçamento 2023, ou mesmo o desmonte de políticas públicas, mas a falta de dados. Há sistemas governamentais que não são abastecidos desde 2020 e ninguém tem explicação, contou um deputado à coluna. A verdade é que o governo Lula não tem como saber o que precisa ser feito com base nos indicadores, porque eles não existem. A política pública terá que ser criada do zero, garante. Olha as dificuldades que Lula vai ter para governar. Começando um Brasil do zero, vamos ter que começar o governo federal do início. Não tem continuidade de nada, pois quem esteve lá nos últimos 4 anos acabou com tudo. Se tivesse mais 4 anos, de Bolsonaro, não sobraria nada de Brasil. Você já parou para pensar o risco que nós corremos nessa última eleição? Se esse cara fosse reeleito, não sobraria nada. Se em 4 anos causou todo esse estrago, imagina em 8. É como eu falava aqui durante a campanha. Essa eleição era a nossa última chance de salvar o Brasil, porque o Bolsonaro reeleito, ele nunca mais sairia do poder. Implantaria a sua ditadura tão sonhada. E aí, pode esquecer, seria passar de pai para filho o governo do Brasil, viraria uma ditadura hereditária. Era o nosso futuro, ou melhor, o fim do nosso país, porque não dá para chamar uma situação dessas de futuro. A conclusão de Alckmin como coordenador da transição é um pouco mais alarmante, segundo o mesmo parlamentar. Tudo no governo Lula vai ter que ser feito no feeling e possivelmente haverá muitos erros por culpa de falta de dados. Obviamente, se você não sabe o que precisa, qual a necessidade daquela área, o que vinha sendo feito, é óbvio que vai ocorrer um erro ou outro. É normal, não tem como. Como é que você vai fazer um projeto para o país se não tem nada registrado do último governo? É como se a gente estivesse começando tudo de novo. Sabe com o que parece? Com o primeiro governo depois da ditadura. Parece que nós estamos pegando um país pós-ditadura, quando você não tem nada de dados, porque os ditadores apagam tudo, queimam tudo, destroem tudo, para que suas sujeiras, sua corrupção não seja descoberta. É o mesmo caso. Não é à toa que Bolsonaro é admirador de ditaduras. Ele age, mesmo dentro de uma democracia, como um ditador. A afirmação não se refere somente a dados, mas principalmente e que mudam as vidas das pessoas. Um exemplo é o Auxílio Brasil. O governo Bolsonaro, segundo dados da transição, não tem as informações cadastradas corretamente de quantas famílias de fato precisam do auxílio e quem recebeu de forma irregular. Vai precisar um pente fino muito grande no Bolsa Família para tirar o tanto de gente que está pendurada no programa de forma irregular. Pelo menos daí vem uma boa notícia, né? Muita gente vai poder entrar no programa no lugar dessas pessoas que estão recebendo o dinheiro de forma criminosa. Deveria ser algo que desse cadeia, né? Você receber um benefício social que é para quem necessita. Se você tem uma renda que não precisa de auxílio do governo, receber esse dinheiro deveria dar cana, dar cadeia, para ver se evita, para ver se faz as pessoas deixarem de se aproveitar de programas tão importantes. Enquanto isso, tem milhões de famílias sem receber o benefício. No início do governo Lula, será feito um grande pente fino, não só no Bolsa Família, mas em todos os programas, para tirar o tanto de militar que deve estar pendurado nesses programas. Olha, não é brincadeira não, é só pegar que 77 mil militares receberam o auxílio emergencial. Você duvida que tem aí milhares de milicos recebendo Auxílio Brasil? Eu não duvido. Dá para perceber o tamanho da missão que Lula, que Alckmin e todos os partidos da base aliada terão pela frente. Será duríssimo reconstruir esse país. Nós vamos precisar apoiar muito o novo governo para a gente poder juntar os pedacinhos do nosso querido Brasil. Vamos lá, fortalecer o governo Lula para que a gente possa
colocar o país novamente no rumo do progresso. É para frente que se anda.